Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para dar ponto final na discussão sobre Bragantino e Vasco. Ponto final, o terceiro vídeo aí que vem sempre para encerrar a discussão sobre as partidas, onde eu faço ponderações que eu esqueci de fazer no pós-jogo e eu também comento as opiniões que vocês deixaram lá nos comentários do vídeo. Vamos lá então. Hoje eu vou começar o quadro discutindo as possibilidades reais aqui que o Vasco tem que fazer para conseguir garantir matematicamente o acesso já na próxima rodada. Eu quero que o Vasco consiga o acesso matematicamente na próxima rodada, porque eu não quero ver a gente tendo que precisar ficar torcendo para o resultado, por menos provável que seja, na última rodada. O Vasco só não sobe se perder de 2-0 do Ceará e o Náutico ganhar de... Não, eu quero que chegue na última rodada a gente sem a menor possibilidade de permanecer na Série B, para poder ir tranquilo, para comemorar o acesso e xingar muito essa diretoria e pedir muitas... e mostrar toda a insatisfação para pedir mudanças para o ano que vem, entendeu? É aquela coisa que a gente já conversou aqui e que a gente ainda vai elaborar mais quando o Vasco confirmar o acesso dele na próxima rodada. Então vamos lá. A última rodada foi muito boa para o Vasco. Os candidatos que estavam ali em quinto e sexto lugar e poderiam colar na gente, né? Eles perderam. O CRB perdeu para o Paysandu e não tem mais como alcançar o Vasco. E o Náutico perdeu para o Avaí e aí abriu 5 pontos de diferença para o Vasco, está uma distância folgada agora. Nessa, o Londrina, que venceu o Sampaio Corrêa, chegou ao mesmo número de pontos do Náutico e pulou para a sexta colocação, mas como eles têm bem menos número de vitórias, eles não chegam a preocupar tanto. Mas vou analisar aqui então quais são as possibilidades do Vasco para, na próxima rodada, aí, sábado que vem, ele já confirmar matematicamente o acesso. Vamos ver quais são as 3 possibilidades que tem. A primeira é se o Vasco ganhar, chega a 65 pontos, já fica matematicamente impossível de ser ultrapassado pelo Náutico, que é o 5º colocado, e aí beleza, não precisa de outros resultados. Ganhou, tá na Série A, ponto final, resolvido. Agora, se empatar, chegar a 63 pontos, aí, independente do resultado, já não tem como a gente garantir que nem o Avaí, nem o Bahia possam ultrapassar a gente na última rodada. O Avaí tem o mesmo número de pontos que a gente, então mesmo que ele perca, ele vai ficar só um ponto atrás da gente. Na última rodada, se a gente perder e eles ganharem, eles ultrapassam a gente. O Bahia é a mesma coisa. A gente tem 62, vai para 63. O Bahia, ele tem 60, vai ficar 3 pontos atrás da gente. Só que se na última rodada a gente perde e eles ganham, eles vão para 18 vitórias que nem a gente, só que o saldo de gols deles é muito melhor que o nosso. O nosso saldo é de 13 gols positivos, o deles é de 23 gols positivos. Quer dizer, então, se a gente empata essa rodada, e mesmo que eles percam, na última rodada eles vencem e a gente perde, eles ficam na nossa frente. Pegando os times que estão aqui fora do G4, se a gente empata, a gente já se livra da possibilidade do Londrina ultrapassar a gente. Isso porque o Londrina tem mais 2 jogos, pode chegar a 63 pontos, que é o mesmo que a gente chega com mais um empate, só que como eles só têm 15 vitórias, com as 2 próximas vitórias que eles precisariam para chegar nos 63 pontos, eles chegariam a 17 vitórias no campeonato. A gente já tem 18, então eles não conseguem ultrapassar mais a gente. Quem pode ultrapassar a gente se a gente empatar, só empatar na próxima rodada, é o Náutico, que também tem 57 pontos, mas só que tem 17 vitórias. Então, se eles ganharem nas próximas 2 rodadas, eles passam para 19 vitórias na competição, 63 pontos, que é o mesmo que a gente vai ter, então a gente ainda não consegue a garantia. Resumindo, se a gente empatar na próxima rodada, a gente precisa torcer para o Náutico não ganhar para poder ficar classificado. Se a gente perder para o Criciúma na próxima rodada, a situação fica quase igual, porque a única chance do Náutico alcançar a gente hoje seria fazendo 5 pontos, que não dá, né? Seria fazendo 6 pontos, 2 vitórias. Se ele já empata na próxima rodada, se ele não vence na próxima rodada, o máximo que ele consegue fazer é tirar 4 pontos da gente. Então, a gente empatando ou perdendo, tanto faz para o Náutico. A única diferença é o Londrina, porque se a gente perde e não empata, o Londrina ainda consegue, com 2 vitórias, ultrapassar a gente. Então, a única diferença de um empate para uma derrota na próxima rodada é que com uma derrota a gente tem que secar, além de ter que secar que o Náutico não ganhe, a gente tem que secar também que o Londrina não ganhe na próxima rodada. Só que se a gente for analisar aqui os jogos da próxima rodada, a gente vai ver que o grande desafio é mesmo o Náutico. Por quê? O Londrina, apesar de jogar em casa, vai enfrentar o Avaí, que está em uma fase super boa e que ainda não está matematicamente garantido, né? Então vai querer jogar aí por um empate ou por uma vitória. Quer dizer, é um jogo difícil, em que não vai custar nada, não vai ser nem um pouco surpreendente se o Londrina perder pontos nesse jogo. Enquanto o Náutico, apesar de jogar fora, vai jogar contra o já rebaixado
já oficialmente rebaixado na última rodada, Tupi de Juiz de Fora. Quer dizer, é um jogo em que ele tem muitas possibilidades de vencer, né? Então, resumo da história. Para a gente subir e garantir matematicamente o acesso já na próxima rodada. Se a gente vencer, já está na primeira divisão. Se a gente empatar, a gente tem que torcer para o Náutico também não ganhar. E se a gente perder, a gente tem que torcer para o Náutico e para o Londrina não ganharem. E aí, o que você acha que é mais fácil de acontecer? O Vasco conseguir ganhar do Criciúma ou o Náutico conseguir não ganhar do Tupi? Diz aí nos comentários. E vamos partir aqui para a segunda parte do nosso ponto final, onde a gente discute aqui as ideias que vocês deixaram nos comentários do vídeo do pós-jogo. Vamos começar aqui com um comentário do Eric Gomes Barbosa. Ele diz: o Thales, se emagrecer mais e parar de ir para as noites, já é um reforço para o ano que vem. Concordo, Eric. Eu acho que é o que a gente espera, na verdade, do Thales, desde que ele apareceu em 2013 no Vasco, né? As primeiras chances dele como no time principal do Vasco foi em 2013. Apareceu muito bem, mas aí logo se deslumbrou, começou essas conversas de que ele ia muito pra night, engordou, perdeu a forma física, o futebol dele caiu junto com tudo isso, aí ele foi meio posto de lado. Aí botaram na cabeça dele que ele tinha que se esforçar, ele se esforçou, começa a aparecer, jogar bem, aí se deslumbra de novo e cai na gandaia de novo. E tem sido assim já há 3 anos, né? Esses altos e baixos do Thales aí. Eu já tinha até meio que desencanado mesmo de esperar, sempre gostei, sempre fui, assim, um admirador do futebol do Thales. Eu acho que nessa posição de centroavante, assim, dentro da área, recebendo a bola, ele pode ser muito útil. Mas eu já tinha até largado de mão aí, porque achava que ele não ia conseguir mais botar a cabeça no lugar. Agora, nessa reta final da temporada, o Jorginho deu mais uma chance para ele vem agarrando essa oportunidade, o futebol dele está melhorando a cada rodada. Teve aí essa atuação de gala contra o Bragantino, que todo mundo elogiou. A minha torcida, então, fica mais nisso aí, né? Para ver se dessa vez ele realmente amadureceu e não vai de novo se deslumbrar, achar que já tá com a vida ganha e voltar para a gandaia e voltar a não se esforçar. Ele é um jogador que tem problemas aí de peso, é um jogador que, pelo seu estilo de jogo, depende muito do seu físico e que, se não se dedicar muito ao treino, se não for um atleta mesmo assim, não vai conseguir ser um jogador. A gente tem casos aí na história, até por outros momentos de futebol, de muitos jogadores que, pelo talento, nem precisavam ser tanto atletas, né? O Romário é um exemplo bem clássico disso. Ele não treinava e mesmo assim conseguia destruir em campo. O Thales não me parece esse tipo de jogador. Eu acho que ele depende muito do físico dele para render. Então, ele só vai conseguir ser o jogador que a gente espera que ele seja se ele sempre se dedicar 100% aí à profissão dele. E eu espero que ele faça isso, que ele já tenha amadurecido o suficiente para perceber isso e agir assim em 2017. Se fizer assim, eu concordo contigo, vai ser um grande reforço nosso para a próxima temporada. Na esteira dessa conversa aí, o Flávio Nathan, ele pergunta aqui: o que você acha de Pikachu titular e Ederson no banco? Eu acho que é uma boa hipótese. Eu já vinha comentando aqui que eu acho que o Thales e o Ederson eles disputam a mesma posição. E que o Vasco precisa jogar com um centroavante mais enfiado na área e um que faça as pontas, né? Como o Caio Monteiro tá machucado, como o Jorge Henrique já tá velho para fazer essa função, como o Júnior Dutra não tá em forma física nem em ritmo de jogo para fazer isso, a opção que a gente tem é o Pikachu, que sempre que jogou na ponta esquerda, improvisado na ponta esquerda ali esse ano, jogou bem, correspondeu. Eu acho que é um pouco de sacanagem com o Ederson barra ele agora, porque ele vinha jogando bem como centroavante, né? Foi nosso artilheiro aí em setembro, foi nosso artilheiro em outubro, e o futebol dele só foi cair de qualidade mesmo quando o Jorginho começou a escalar o Thales de centroavante e ele teve que se deslocar para os lados. Quer dizer, ele foi jogar fora da posição dele, aí com isso o futebol dele caiu e aí ele vai ser barrado? É um pouco de sacanagem, mas futebol é muito momento também. O Thales está numa fase melhor que a dele, é natural que o Thales continue de titular. Mas eu faria isso, eu começaria com Pikachu e Thales de dupla de ataque titular, e aí no intervalo, conforme fosse, tirava o Thales, botava o Ederson, que ia entrar com um gás novo e poderia também atuar muito bem e garantir a vitória pra gente. Então eu faria isso. Seguindo aqui nas perguntas sobre o esquema tático. O André Lima diz: 3 volantes, Diguinho, Júlio dos Santos, Madison, Júlio César, Rafael Marques jogando os minutos finais e o Jordi, como sempre, saindo como um maluco caçando borboleta. A vitória do Vasco se deu por conta do Bragantino ser um time horrível. Contra o Criciúma vai ser mais difícil ainda. Não convenceu.
fez a obrigação. Acaba a temporada 2016. O André Lima aqui, que eu acredito que não seja aquele atacante do Vasco, né? Se for, um abraço. Se não for, um abraço também, porque, né? Enfim, ele levanta essa questão aqui e eu concordo com ele. Muita gente aí comemorando, acabou 2016, ganhou, agora é só um empate. O Alexandre Campos mesmo falou lá, acho impossível do Vasco não conseguir ganhar um ponto em 2 rodadas. Assim, eu não acho impossível esse time do Vasco não fazer nada. Eu sou, assim, gato escaldado tem medo de água fria. E esse time do Vasco perder mais 2 jogos, primeiro que um ponto só que a gente viu aí no começo, não garante necessariamente. Se o Náutico consegue ganhar mais os 2 jogos, a gente precisa de 2 pontos, não 1. Segundo, que mesmo um ponto só, eu não boto a minha mão no fogo que esse time do Vasco consegue, não. Esse time do Vasco perder 2 jogos seguidos na Série B? Normal. Principalmente se o elenco introjetar essa coisa da torcida de que já está classificado, né? O que me alivia mais, na verdade, é que a gente pode conseguir subir sem nem ganhar ponto nenhum, né? Basta aí o Náutico e o Londrina perderem algum dos próximos 2 jogos e a gente consegue. Tá bem encaminhado, mas assim, eu ainda tô meio nervoso e acho que é muito por causa disso. Acho que a gente ganhou esse jogo aí de sábado muito mais em função da fragilidade do Bragantino do que das qualidades do nosso time. Vamos ver aí contra o Criciúma agora na próxima rodada se isso se confirma mesmo, né? Porque o Criciúma, por mais que não esteja mais disputando nada no campeonato, não esteja em má fase, não é tão ruim quanto o Bragantino. Ele está mais ou menos numa situação parecida com o que foi o Brasil de Pelotas, e a gente sabe como terminou o jogo contra o Brasil de Pelotas, né? Então, para a gente voltar de Criciúma com uma derrota, para mim não custa nada. E aí, a gente vai para a rodada final, precisando garantir ponto ainda, né? Caso os outros resultados não ajudem a gente. E aí é um Deus nos acuda. Imagina a gente chegando na última rodada precisando ganhar do Ceará para garantir com certeza, sem depender de outros resultados. Aí no meio do jogo tá lá 0x0 ainda, a gente ouve que sai um gol do Náutico, o Náutico tá ganhando, tá passando a gente na tabela. Consegue visualizar o drama? Então eu ainda tô nervoso, não tô 100% tranquilo não. Ainda nessa linha aqui, Glaudson Lucena pergunta: Felipe, acha que existe possibilidade do Jorginho ficar para 2017? Eu não ficaria surpreso se essa diretoria bancasse a permanência dele. Glaudson, eu também não fico mais surpreso com nada que essa diretoria ia aprontar. Mas seria assim de uma mediocridade atroz a diretoria assinar embaixo da atuação do Jorginho em 2017, sendo que ele jogou um campeonato de Série B e não conseguiu nem ser campeão. Para mim, a gente tem que meio que estabelecer, contrata um técnico, você tem que estabelecer as metas com ele, né? E a meta clara para um técnico de time grande que vai disputar uma Série B cara, você tem que ganhar essa Série B. Técnico que não consegue pegar um time grande na Série B e não conseguir nem ser campeão com ele, eu diria mais, tem que ser campeão com facilidade, com rodadas de antecedência, que nem tá sendo aí o Atlético Goianiense, entendeu? Mas vai lá, ganhou no sufoco, foi campeão na última rodada, vá lá. Agora, uma situação dessa, a gente, faltando 2 rodadas para terminar, já não tem a menor chance de ser campeão, já acabou, né? O outro time já é campeão. Para mim, insistir com o técnico depois disso é validar essa campanha horrorosa, assumir que é aceitável o Vasco da Gama jogar uma segunda divisão e não ser campeão. Então, para mim, assim, vai ser mais uma grande burrada do Vasco se confirmar o Jorginho para 2017. E apesar de eu não achar que é impossível, porque eu não fico surpreso com mais nada dessa diretoria, que nem eu falei, eu acho que é muito improvável. Eu acho que eles não estão tão sem noção assim ainda não. O Jorginho, para mim, vai cair. Mais umas perguntas aqui. Gabriel Vital. Felipe, me tira uma dúvida. O Martin Silva não ia se aposentar da seleção? Por que ele continua sendo convocado? Isso aí é uma confusão que muita gente está fazendo. Eu mesmo entendi isso assim que saiu a notícia. Por quê? Muito porque a assessoria de imprensa do Vasco, naquela ânsia de fazer propaganda, falou besteira, né? Eles deram a entender que o Martin Silva tinha se aposentado da seleção uruguaia para poder se dedicar exclusivamente ao Vascão, que precisava dele. A torcida toda ficou muito feliz. Olha só que exemplo de atleta, de amor ao clube. Se aposentou da seleção uruguaia para poder se dedicar exclusivamente ao Vasco. Muito bonito, só que foi só propaganda mesmo, porque a verdade não foi nada disso. Ele pediu dispensa daquela convocação, da última convocação que teve aí para as eliminatórias,
para resolver problemas particulares dele lá. E aí não quis ir para a seleção uruguaia para resolver esses problemas e já que não foi, jogou pelo Vasco. Mas aí agora, nessa convocação de agora, ele já foi e vai continuar indo, entendeu? Então essa história de que ele tinha se aposentado para poder se dedicar ao Vasco foi só propaganda, não teve nada de verdade. Ricardo Neri. Vamos, meu Vascão querido da Gama, rumo ao tri carioca. Rumo ao tri carioca. Eu só espero que, caso a gente consiga o tri carioca, a gente não se iluda que nem se iludiu quando foi campeão e quando foi bicampeão, né? Porque a gente foi campeão carioca em 2015 e foi rebaixado. A gente foi campeão carioca em 2016 e tá aí passando esse vexame na Série B. Então, não vou torcer pra gente não ser campeão. Óbvio que eu quero, até porque tricampeonato é uma marca muito mais legal do que um campeonato carioca por si só. Mas não podemos deixar, mais uma vez, nos enganar por um resultado de carioca que nem a gente já se enganou. Porque em 2015 eu vi muito vascaíno, como é que o time que foi campeão carioca agora vai cair, né? Tá bom. Aí esse ano também a mesma coisa. Mas esse time era bom, foi bicampeão carioca invicto. Quer dizer, campeonato carioca engana pra caramba. E eu só não quero que a gente se engane de novo o ano que vem, caso venha a ser tricampeão, mas tomara que seja tricampeão, com certeza. Finalmente, o dupla de essa aqui pergunta: o que você acha sobre o Vasco na Florida Cup? Tem muita gente valorizando essa Florida Cup aí, principalmente uma molecada mais nova. Eu não sei qual a idade desse dupla de ES aí, mas pelo avatar dele e tal, eu acho que ele deve ser mais novo. Eu, sinceramente, não valorizo muito esse torneio. Acho que ele é um torneio preparatório. É um torneio em que nenhum time que vai levar a sério, assim. A ideia é mesmo testar o elenco, formação tática, ver como esse time se porta contra outros times do mesmo nível, né? Então, o que eu espero do Florida Cup é ver um Vasco bem escalado pelo seu novo treinador, se Deus quiser, entendeu? Sem essas aberrações que a gente vê hoje em dia. E, além de bem escalado, jogando bem, ou dando indícios de que, com o entrosamento, vai passar a jogar bem. É isso que eu quero ver da Florida Cup, é isso que eu quero ver no Campeonato Carioca, para quando a gente chegar no Campeonato Brasileiro, a gente tem um time consistente, um time que tem um futebol que passe tranquilidade para o torcedor e que a gente garanta aí uma Série A sem riscos de cair. É tudo que eu quero para o ano que vem. Beleza? Então é isso, galera. Mandando aí um salve pro Arthur Gregório da Tijuca, um salve pro Miguel Jardim e a torcida Bru Vascão de Brumado, na Bahia, e pro Cléo Rodrigues de São José de Itapera, na Alagoas. A gente vai encerrando aqui esse ponto final. Se inscreve aí no canal, porque tem muito vídeo vindo essa semana aí e a gente vai se falando.